Alô? Alô? Oi, oi. Não mudou, foi? Alô? Esse convite para os servidores, para a gente tratar aqui do futuro do nosso plano de saúde, né? Já tem algum tempo que a gente vem falar a possibilidade de uma outra solução. Então, nós começamos a buscar essa solução. Nós tivemos contato com a Amil, a Bradesco, só que essas empresas elas não contratam com a administração pública, né? E procuramos a GEAP. Então, a GEAP se predispôs a conversar com a gente, verificar o nosso perfil de usuários, de beneficiários e formatou um plano aí para a gente. A gente selecionou um plano aí dentre esses que a GEAP oferece. Da Unimed, ele, digamos que ele piorou, né, de um tempo para cá, acho que os últimos 2 anos ele ficou um pouco insuportável, né? Tanto que o Tribunal de Justiça já extinguiu lá o contrato com a Unimed. Lá agora eles são GEAP. Essa mesma preocupação também partiu do MPE e da DPE, que também hoje contratam com a Unimed e que também sofrem os mesmos problemas que a gente aqui. Então, a gente se uniu e buscamos aí essa solução junto à GEAP. A GEAP tem dentro dos planos dela do dia 1º de janeiro de 2023, certo? Eu creio que alguns servidores estejam assistindo aí pelo YouTube. Infelizmente, a gente não tem muitas pessoas aqui, porque o importante da paradas é esclarecidas de forma presencial, né? Então, a GEAP disponibilizou a equipe, né? Veio o Daniel, tá? Ele vai apresentar os 2 planos que a gente selecionou. A princípio, o plano que seria o plano base que a gente vai utilizar é o mesmo plano do Tribunal de Justiça, tá? Que é o GEAP Referência à Vida 2. E a gente tem mais um plano que é um pouco superior, que seria o plano top da GEAP, que a gente vai apresentar, mas a gente ainda vai deixar ele aí meio que sob júdice para decidir se a gente vai aderir a esse plano ou não. Isso vai atingir também os nossos dependentes, tá? Mas ambos os planos são excelentes. Reduzir ou então extinguir esse problema que a gente tem no atendimento plano de saúde, tá bom? O Daniel vai fazer a apresentação, logo após a gente faz aí, quem quiser perguntar, fica à vontade, tá bom? Obrigado, Francisco. Então, gente, bom dia. Meu nome é Daniel, como o Francisco falou. Sou analista de mercado da GEAP, da Diretoria de Relacionamento. Então, estou aqui representando a diretoria. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né, apresentando os planos. Assim como a gente fez no TJ, tem funcionado bem, tem dado muito certo. Tenho certeza que algumas dessas dúvidas de vocês a gente já vai conseguir sanar na apresentação e as outras a gente vai debater na sequência, tá? É uma apresentação breve, cerca de 20 minutos, a gente consegue fazer toda essa apresentação e com certeza vai ser bem esclarecedora. Opa. Claro. Só rapidinho. Deixa eu só vir aqui. Só um minuto, gente. Cadê o mouse? Bom, essa é a nossa gerência do Distrito Federal. Assim como essa nossa gerência, a gente tem uma em cada estado do Brasil. Então, nós temos uma gerência aqui em Roraima, que tem atendimento presencial, sempre que você agendar o horário através do 0800, ou comparecer até a nossa gerência para receberem um atendimento presencial. Vou passar... Uma das mais importantes autogestões em saúde do Brasil, com atuação em todos os estados e no Distrito Federal. Consolidada no mercado há mais de 7 décadas, a operadora é referência no setor de saúde suplementar, responsável pelo bem-estar de milhares de servidores públicos. Sem fins lucrativos, a GEAP destina os recursos para a assistência integral dos beneficiários e se orgulha de cuidar da saúde de brasileiros com idades de 0 a mais de 100 anos. São servidores públicos ativos, familiares e aposentados de mais de 160 órgãos da esfera governamental, como ministérios, universidades, fundações, centros de pesquisas, entre outros. Todos têm à disposição
odontologia, a GEAP tem significativos números de atendimento aos beneficiários, somando as diversas especialidades da rede credenciada. A satisfação é garantida. Mais de 1 milhão de atendimentos ao ano são feitos aos assistidos em contato com a central do chat e do WhatsApp. Atendimento estendido também aos prestadores. GEAP Saúde, Fundação de Assistência ao Servidor Público. Bom, então, como vocês viram, a GEAP é uma autogestão, tá? Nós somos qualificados, uma fundação de direito privado, qualificados perante a ANS como uma autogestão. O que isso significa? Nós não temos finalidade lucrativa. Tudo que a GEAP arrecada com seus convênios é convertido em benefício aos servidores que fazem parte da nossa carteira, que nós chamamos de beneficiários. Um órgão, quando ele faz o convênio com a GEAP, ele passa a ser um patrocinador. Isso porque ele custeia uma parte desse plano, assim como vocês recebem um auxílio saúde aqui, né, dos servidores. Esse é o que nós chamamos de patrocínio, que o órgão arca do plano dos seus servidores. E quais são os nossos principais diferenciais? Como foi apresentado no vídeo, tradição e solidez, completamos em qualquer lugar, tá? Seja através da nossa rede credenciada, ou se a gente não tiver uma rede credenciada, mais à frente a gente vai explicar como funciona. A nossa rede credenciada, que é a maior rede entre as operadoras de autogestão do Brasil, a gente tem mais de 17 mil prestadores cadastrados entre hospitais, clínicas, laboratório, odontologia, então é uma rede muito ampla realmente. A ampla cobertura, nossos planos cobrem todo o rol da ANS e procedimentos extra-rol, ou seja, mais do que a ANS estipológica, e os nossos programas de promoção à saúde e prevenção de doenças, que mais à frente também a gente vai explicar. Então, alguns dos nossos diferenciais. A missão, o que vem sendo possível graças ao nosso código de ética, tanto interno quanto externo. Temos um código de ética nosso para colaboradores, um código de ética para prestadores e um código de ética para patrocinadores. E a GEAP conseguiu graças a esse trabalho. Para vocês terem uma noção, né, da amplitude, nós temos mais de 156 órgãos conveniados junto à União, ou seja, órgãos do Executivo Federal, entre eles Presidência da República, Ministério da Economia, que é o gestor desse nosso convênio, ou CGU, ou AGU, e temos também vários órgãos do Judiciário. Assim como vocês estão entrando agora, nós temos o TRT da 16ª Região, do Maranhão, TRT de Santa Catarina, Amazonas e Roraima também, TRT, TJ Paraná, TRE Maranhão. Temos algumas companhias também, empresas públicas, como a CAE, aqui de Roraima, é nossa conveniada. O TJ Roraima, né, recentemente aderiu também, então é um dos nossos beneficiários. Isso mostra, né, a solidez da empresa da GEAP. E o rol de beneficiário? Quem pode aderir aos planos, né? Como o Francisco bem falou, os servidores irão aderir, né, pode passar, automaticamente. Os servidores que têm plano serão migrados para o plano GEAP. Então, servidor ativo com vínculo funcional, o inativo, enquanto permanecer na folha de pagamento, não recebem o patrocínio, não recebem o auxílio saúde por parte do órgão, né? Então, eles são autopatrocinados, eles custeiam o plano de forma integral, e eles vão poder incluir os seus dependentes e também o seu grupo familiar, que é o grande diferencial que vocês não têm hoje. A gente vai explicar para vocês. Como dependentes, cônjuge ou companheiro em união estável, pessoa separada judicialmente com percepção de pensão alimentícia, pai, padrasto, mãe e madrasta que vivam sob dependência econômica do titular, os filhos até 21 ou até 24 se estudantes e economicamente dependentes, filhos enteados inválidos enquanto durar a invalidez, menor sob guarda enquanto permanecer nessa condição, e os ascendentes consanguíneos ou afins. O grupo familiar é até o 2º grau por afinidade, até o 4º grau consanguíneo. Então, vocês vão poder incluir no plano neto, bisneto, tio, ou bem extenso. Vocês vão poder colocar no plano à vontade. E a melhor parte, cada um paga o seu. Vocês não são responsáveis pelo pagamento desse rol aqui. Cada um vai pagar o seu plano, vai ter o seu boleto e vai ser responsável financeiramente. Então, se eles não pagarem, vão ser cancelados, vocês não têm nenhum ônus quanto a isso. Responsabilidade. Como o Francisco adiantou, vocês vão ter o plano Referência Vida, né, como plano de referência, fazendo até um jogo de palavras, um plano que os servidores vão ser incluídos. O plano Referência Vida 2, ele é um plano com acomodação em enfermaria/apartamento, ou seja, vocês escolhem no momento da internação, com certeza vocês vão escolher apartamento, né? Não tem nenhum ônus essa escolha. Ele é um plano de abrangência à mensalidade, ele cobre todo o rol da ANS e ele tem carência de 120 dias para consultas, exames, demais procedimentos e 300 dias para parto.
Os servidores que já estão no plano, hoje na Unimed, e que vão ser migrados para esse plano, não vão ter nenhuma carência. Não vão cumprir nenhuma carência, vai ser automático e vão poder utilizar de imediato. E quem aderir ao plano, ou seja, quem não tinha plano antes e fizer adesão ao plano agora, nesses 30 dias iniciais, também não vai ter nenhuma carência, vai ser isento de carência. Então, a partir do momento que entrar no plano, já vão poder utilizar sem nenhuma carência, incluindo seus dependentes, que vocês quiserem colocar no plano, e o grupo familiar. Então, durante os 30 dias iniciais de vigência do convênio... Mais um. E aí, como o Francisco adiantou, nós temos também o GEAP Saúde e Vida. A diferença entre o GEAP Saúde e Vida e o GEAP Referência Vida 2. O GEAP Saúde e Vida ele tem odontologia, então ele vai ter a cobertura odontológica no plano, inerente ao plano, que a referência não tem. E a nível nacional, nos outros estados, a gente tem uma diferença de rede. O Saúde e Vida 2, Saúde e Vida, desculpa, ele tem uma rede de poucos hospitais aqui no estado, então a mesma rede para os dois planos. Nos outros estados que existe uma diferença maior de rede, o Saúde e Vida ele abrange uma rede maior. Para o grupo familiar e para os dependentes vão ser os mesmos planos, diferente do titular e dos dependentes, que vão ser migrados automaticamente por referência vida, o grupo familiar vai poder escolher. Então, se ele quer entrar no referência vida ou se ele quer entrar no saúde e vida. Lembrando que o grupo familiar, o plano é integral, o valor é integral, não tem nenhuma participação do órgão. Então, ele vai escolher entre o referência vida, costuma ser um pouco mais barato, e o saúde e vida, que ele é um pouquinho mais caro do que o referência vida, por conta dessas coberturas e dessa diferença de rede. Como a gente citou no início do vídeo, da apresentação e no vídeo também, livre escolha. O que isso quer dizer? A gente tem essa rede referenciada, uma rede credenciada, que é a rede que tem que ser utilizada no plano. Se você, beneficiário, quiser usar um prestador que não está na nossa rede, garante o atendimento, como eu citei, em todo o Brasil, a gente garante esse atendimento de várias formas. Então, por exemplo, eu preciso de uma consulta, vamos colocar aqui uma especialidade, um nutricionista, prazo determinado pela ANS. Então, o que eu faço? Entrar em contato com o 0800, deixa eu passar para esse lado de cá. Então, o nosso 0800 vai fazer uma busca por um prestador que possa atender e vai orientar vocês a procurar esse prestador. E se nós não encontrarmos esse prestador que possa atender no prazo com o nosso 0800 para ter o reembolso liberado. Então, a única possibilidade de reembolso é essa, tá? Não ter um prestador ou nenhum dos prestadores atenderem no prazo determinado atendimento, seja pela nossa rede, seja por uma rede externa. Volta mais um. A gente tem também, né, aproveitando a fala de rede, a gente tem a telemedicina, a telesaúde. A telesaúde ela é um conceito recém. Vai poder se consultar com um enfermeiro que vai fazer uma triagem, vai passar para um médico, e toda essa consulta ela é feita pelo aplicativo. Ele receita medicamento, envia aplicativo. Então, por exemplo, tem pediatra, tem clínico geral, tem obstetra, tem várias especialidades dentro do aplicativo que vocês podem fazer uso. Utilizei, funciona muito bem, realmente é muito bacana, tá bom? Então, usem sem medo, tá certo? Pagar 80% do plano de vocês, né, servidores, vocês arcam com 20% desse plano. Esse desconto ele é em folha, o tribunal vai repassar o valor integral para enviado separadamente, posteriormente, e o agregado, o grupo familiar, ele é responsável pelo seu pagamento, tá certo? Está acabando, já está acabando. Desculpa. Diferenciais da GEAP. A gente tem vários programas, como o Hiperdia, o Programa de Auxílio Financeiro e o Programa de Acesso a Bens e Serviços. O Hiperdia ele é um programa voltado, focado para quem tem hiperdia, e vai ter toda uma orientação e um encaminhamento para fazer o acompanhamento desses fatores. Pode passar. O GEAP Mais Benefícios é uma plataforma da GEAP, onde a gente oferece vários descontos em parceiros. Tá? É um site, o beneficiário, a pessoa que acessa apenas por ser beneficiário da GEAP, ele já tem direito a esses descontos. Então, por exemplo, a gente tem cinema com desconto, a gente tem Magalu, restaurantes como Outback. Então, basta acessar a plataforma, pegar o cupom. A gente tem farmácias, óticas, lojas de grande porte, restaurantes, realmente bem amplo, onde o beneficiário da GEAP tem esses descontos. Então, Extra, Dell, Domino's, até para pedir pizza, o beneficiário da GEAP tem descontos. Tá? Britânia, Cinemark, Nespresso, cápsula de café. Então, realmente, muitos descontos, tá? E vocês podem utilizar à vontade.
A GEAP também oferece os exames aos servidores, é feito através de um convênio específico, separado para atender esses exames, tá? Não é através desse convênio de prestação de saúde. Mas caso o órgão tenha interesse, né, Francisco, eu acredito que você já esteja ciente também, a gente pode fazer um convênio para tratar sobre isso. E aqui, já chegando próximo ao final, a gente tem as plataformas de atendimento que vocês devem usar para falar com a gente. A principal, o site, ver segunda via de boleto, saber se aquele procedimento que ele solicitou está autorizado, se ele está pendente de alguma documentação. Então, tudo isso através do site é possível. Inclusive, consultar a rede prestadora. E tudo também é possível no nosso aplicativo, GEAP Saúde, disponível tanto para iOS quanto para Android, onde, além de tudo isso, vocês vão poder fazer a consulta de telemedicina, a consulta virtual, né, através de vídeo, consultar a rede, acompanhar a autorização, tudo na palma da mão. Inclusive, a gente tem uma via da carteirinha digital. Vocês não precisam andar com a carteirinha, o cartão, a gente chegou a citar no vídeo, 0800 728 8300. É uma central própria, não é terceirizada, são colaboradores da GEAP que ficam lá em Brasília, na nossa central. As ligações são gratuitas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão prontos para atender qualquer necessidade de vocês. Eles também atendem via chat e via WhatsApp, porém, o chat e o WhatsApp funcionam das 7 às 7. Então, 7 às 7. Por fim, a gente tem o atendimento da nossa equipe de captação, né? Aqui de Roraima é a Eduarda, que está aqui passando os slides para mim, o Bruno, nosso analista, que está aqui, e mais a Ana Emanuele, né, que não está presente aqui hoje, que vão atender vocês em qualquer dúvida. Então, quer saber valores, quer incluir um grupo familiar, incluir o pai, a mãe, o tio, vocês vão falar com essa equipe, e essa equipe vai passar toda a orientação para vocês. Ela funciona através do WhatsApp, DDD 61 99988 1145. Quem quiser apontar a câmera para o QR Code já vai ser diretamente encaminhado para essa conversa, para esse contato. Então, sempre que tiver alguma dúvida, podem conversar, podem ficar à vontade. É um atendimento pessoal, não é inteligência de dúvidas para vocês. A gente tem também o nosso site, onde a gente pode solicitar esse mesmo atendimento, só que ao invés de ser direto no WhatsApp, é no site. Então, basta entrar geap.org.br, clicar em tornar-se beneficiário, que fica aqui nessa parte de cima, circulado aqui. Vocês vão preencher algumas informações para contato, que é o estado, qual é o órgão, né? Se é o TCE ou se vocês forem de outro órgão, as meninas vão entrar em contato com vocês. Por fim, a gente tem um vídeo, volta só um pouquinho, antes de começar o vídeo, a gente tem um vídeo que mostra a preocupação da GEAP em atender as demandas dos nossos beneficiários, né, em prestar um serviço de qualidade à saúde. É um vídeo que a gente fez após aquela crise que teve em Manaus, né, que mostra a preocupação em atender essas situações, mesmo que são extraordinárias, que fogem do nosso controle, mas a gente fez toda uma movimentação para atender. Então, um videozinho curto só para vocês terem uma noção do que é o atendimento de GEAP. Esse é um resuminho, tá, gente? Foi uma série de 4 episódios de 12 minutos. Cada episódio está no nosso site disponível. Quem quiser assistir ela completa. É apenas um resuminho para vocês entenderem como funciona o acolhimento e o atendimento da GEAP.
E aqui, antes da gente finalizar, né, a gente trouxe os valores. Tenho certeza que vocês querem saber os valores, tá? O plano referência vida, que é o plano ao qual vocês vão migrar, vão custear do bolso, digamos assim, e também do saúde e vida. A título de comparação somente, tá? Porque, como eu citei, esse é o valor para os titulares, o valor para o dependente é o valor integral, e, a princípio, vocês irão para o referência vida 2, que é o plano escolhido, né, como o Francisco bem citou, tá certo? E o Francisco ainda vai explicar um pouquinho, né, Francisco, as diferenças entre o que são esses valores atuais, esses valores da GEAP, para o que vocês pagam atualmente. Tá certo? A gente pode ir para as dúvidas agora, Francisco, antes de você falar? Quer falar primeiro? Então, tá joia. Então, oi. Como eu tinha falado inicialmente, a gente está buscando aí uma solução para essa situação do nosso plano de saúde, né? Então, a gente escolheu 2 planos aí. Está sendo utilizado hoje no TJ. Tá? A mesma cobertura hoje da Unimed, tá? Todo o rol da ANS e a rede dos outros estados é maior. Ele é um plano um pouco mais caro. Então, qual é a ideia aí? Os servidores migrarem posteriormente para o JAP Saúde e Vida. Inicialmente, a gente vai ficar aqui no referência vida, os titulares e os dependentes, e depois, conforme o bolso de cada um, né, com relação aos dependentes e agregados, pode ser feita a migração lá para o JAP Saúde e Vida. Tá? Por que os servidores, por que a gente antes da migração? Então, a gente garante aqui o nosso atendimento no mesmo perfil que a gente tem hoje, a Unimed, tá? A gente só mudaria de operadora, toda a rede nacional, acomodação em apartamento, talvez, eu penso que seja uma rede mais efetiva que a Unimed, tá? Então, a gente vai primeiro aqui por referência vida. Esses aí são os valores, eu não sei se vocês têm ideia dos valores que vocês pagam hoje, acho que talvez a gente não perceba isso, porque é um valor relativamente baixo. Tá? Mas, para isso, eu fiz um comparativo aqui no próximo slide, que mostra, aí, ó, hoje, o que a gente paga de Unimed, né, ali na vida 2, que é o que a gente vai migrar, então ali a gente tem uma diferença, então o plano para os servidores vai ficar um pouco mais baixo, ficar mais barato, né, e a gente mantém a mesma rede, com exceção da última faixa ali, que vai aumentar um pouquinho, mas isso é uma questão atuarial aí da operadora, a gente não tem muita gerência sobre isso daí. Que aqui no próximo slide, ó, aí a gente já tem aí, a diferença já é um pouco menor, e nas 2 faixas intermediárias, nas 2 últimas ali, a última faixa ali, eu não sei se é interessante, aí vai de cada servidor que queira colocar um pai, a mãe que já esteja ali acima de 59 anos, fazer a partir de janeiro, possivelmente lá em fevereiro, quando a gente estabilizar os servidores primeiro, no plano, no perfil que a gente tem hoje, após a apresentação aqui, que também vai poder tirar a dúvida de vocês, e lá na frente a gente vai se projetar para fazer essa migração. Tá? Então, eu já entendi, Francisco. Essa migração, ela é de todos ou quem tiver interesse faz a sua migração? Todos, vamos todos para lá. Diferente, lá em fevereiro. Depois a gente, no segundo momento, a gente vai liberar a questão da migração. Tá? Por quê? Porque esse plano... Não, no segundo momento sim, é opcional, porque... Isso, então ele ainda tem que ser suportável, né? E a gente não tem, esse incremento ele não está planejado no nosso orçamento, então a gente vai buscar esses valores, esses 20% que a gente paga, ele é mais interessante para esse plano. Entendeu? Só que agora a gente não pode fazer essa migração por questão orçamentária. Do 12, a partir do dia 1º de janeiro, a gente já vira a chave e já passa para o... As pessoas que, por exemplo, 31/12, dia 1º, estiverem internadas no hospital... aí vamos lá. Essa parte de dúvidas, a gente vai já passar ali para as dúvidas. Vou só apresentar aqui a questão dos valores. Volta só o slide aí anterior para mim. Então, olha só. Então, no JAP Referência Vida 2, que é o que a gente vai adotar, com relação ao saúde e vida, a gente tem um incremento. Esse incremento, para o servidor, não é tão grande. A gente consegue valores menores do que o que vocês têm hoje. É o que a gente falou no início, a JAP não tem fins lucrativos. A gente não tem lucro com o plano. O que a gente busca com esses valores é custear a utilização de vocês com segurança. Então, essa é a grande diferença que afeta diretamente aqui nos valores. Tá, então,
Uma outra situação é a questão do pós-venda, né? É o atendimento depois que a gente tiver firmado esse convênio, aí, esse contrato. Hã? Pois é. Entre o Referência Vida e o Saúde Vida, o Referência Vida que está sendo disponibilizado para vocês é apartamento também. Então, vocês vão ter apartamento. A diferença entre eles, odontologia, e nos outros estados a rede é diferente. Aqui em Roraima a rede é igual, até porque, como eu citei aqui, a rede é menor, então ela precisa ser igual para comportar, mas nos outros estados tem diferença de rede, sim. Tem. Tem. Você consegue consultar toda a nossa rede no site, sim, sem nenhuma dificuldade, não precisa ser beneficiário Então, para consultar. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Todos migram, para não a não ser que você não queira que os seus dependentes do grupo familiar permaneçam no plano de saúde da todos migram, vai o pacote todo para a GEAP, todos os servidores. Ele vai vir para a GEAP, ele vai ter o mesmo atendimento, nós chamamos de grupo familiar, só muda a nomenclatura, só muda a nomenclatura. mas vai. Né? O grupo familiar, não. Você pode, se quiser deixar descontar em folha, não tem problema, você pode pegar o boleto e pagar por fora. Qual seria o benefício disso daí? Não entra no seu consignado, na sua margem de consignação. Entendeu? Hoje, por exemplo, você tem pai e mãe lá. Se eu retirar eles, eu tenho pai e mãe, se eu retirar eles e colocar eles pelo boleto, a minha margem consignável sobe, porque eu já pago diretamente na folha de pagamento. Então, isso é só mais uma vantagem, ou seja, só mais uma opção de pagamento. Mas se vocês quiserem deixar descontado em folha, não tem problema nenhum. Da nomenclatura, né? O que eles chamam de grupo familiar, a gente chama de dependentes. Não. É 100%, você só tem acesso à tabela. Não muda nada hoje com relação aos dependentes, agregados, quem vocês estejam lá como plano. Pago 100%. E vão continuar pagando 100%. Pode sim. Pode sim. Só não titular. Tá? Tá, deixa eu só terminar aqui Então, com relação aos valores, tá ok, né? O plano já referência à vida é o que a gente vai migrar, vão migrar tanto os titulares quanto os dependentes, não vai mudar o perfil de cobrança, vai reduzir um pouco o valor e nós vamos ter a mesma rede da Unimed, certo? No segundo momento, a gente vai estudar e vamos migrar inicialmente os servidores para o Saúde e Vida, porque a diferença é menor. Para o servidor, não para o TCE, que tem que arcar com 80%. A gente precisa dar uma alterada lá no nosso orçamento. Feito isso, aí vai ficar opcional, você pode botar o seu filho lá no Saúde e Vida. Entendeu? E aí é tranquilo. Pode ficar todo mundo lá. Agora sim, vão ter as regras de mudança de plano e carência também. Tá? Isso tudo vai ser apresentado, porque olha só. Não. Não. No caso, não. Deixa eu tentar explicar essa parte novamente. Quem está no plano e vai migrar, vai ficar sem carência. Durante esses 30 dias iniciais do convênio, que começa dia 1º de janeiro, quem não tinha plano vai poder aderir sem carência. Passado esse período, se, por exemplo, depois de todo esse período, depois do dia 2 de fevereiro, que é quando completa 30 dias, quem quiser migrar do plano menor para o maior, aí tem a carência do que ele não tinha de cobertura anteriormente. Então, por exemplo, eu não tinha odontologia, agora eu vou ter. Então, para odontologia, você vai cumprir carência. Um exemplo. Tá bom? Certo. Então... Também, mesma situação. Para a rede diferente, sim. O que você já tinha, você continua tendo. O que você não tinha, cumpre-se a carência. No caso do Saúde e Vida, são 90 dias. Meu pai é autônomo, ele faz hemodiálise fora do estado. A GEAP cobre isso, ele faz a hemodiálise dele pela Unimed. Ele faz fora do estado porque não tem rede aqui ou porque ele preferiu?
Sim. E aqui não faz pressões. Eu quero saber, porque ele está na Unimed como meu dependente. Uhum. Isso que eu quero saber se a GEAP vai cobrir. Sim. Para mim é interessante, só interessante a Unimed por causa disso. Aham. Sim, sim. Tudo que vocês têm de cobertura, então a gente vai ofertar para ele um outro prestador que vai fazer o mesmo serviço. Mas a cobertura ele vai continuar tendo, sim. A gente bom? não vai ter prejuízo com relação à rede nem atendimento, não. Né? A intenção aqui é a gente sair desse atendimento ruim que está a Unimed. Né? Então, Eu queria só complementar também uma informação, Francisco. Quando a gente faz um convênio com o órgão, antes da gente assinar, a gente faz um estudo da rede, nossa GEAP. A gente precisa saber se a nossa rede comporta essas pessoas que vão entrar. Então, foi feito esse estudo para contemplar vocês e a gente viu que a nossa rede hoje ela não comporta 100%. Então, está sendo ampliada a nossa rede aqui. A gente sabe que tem uma dificuldade de rede em Roraima, tem poucos prestadores, mesmo assim está sendo feito um esforço grande para que a gente amplie a nossa rede e atenda todos vocês. Nesse início, pode ser que tenha alguma demora. Tá? Não vou dizer que vai ser maravilhoso de início, porque pode acontecer alguma demora. A gente tenta resolver o mais rápido possível, a gente tenta atender todas as solicitações. E atender essa carteira, a gente já está buscando essa ampliação para atender todos vocês. Tá? Agora, eu estou falando aqui de Roraima. Nos outros estados, a gente já sabe que a nossa rede comporta bem. Pode falar primeiro, Francisco? Eu já volto aí. A questão da estrutura aqui de hospital. Uhum. Né? Hoje a GEAP está com o Hospital Lote Íris, né? Isso. Hospital Villeroy para atendimentos de ambulatório. Ambulatório, uhum. E o Hospital da Mulher, né? Isso, exatamente. Essa é hoje a estrutura. Então, assim, a gente vai sair ali do Hospital da Unimed, nós vamos mudar o atendimento pronto-socorro aqui no Lote Íris. Ali. Se tiver concluído também para urgência e emergência, ele vai atender vocês também. O Hospital Villeroy também ele vai entrar aí no hall da estrutura. Os laboratórios... Você sabe de cor, Bruno? Desculpa, gente, eu não sou daqui de Roraima, não conheço a rede de cor. Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar para as dúvidas agora, e essa questão de rede, eu acho que lá no site né? Dá para você acessar os laboratórios, quem são, por exemplo, alguém faz tratamento aqui, dermatologista. Se quiser perguntar, levanta a mão ou leva aí o... Já falando dos exames periódicos. Esse convênio que nós estamos firmando é para a prestação de saúde, então a gente vai atender a saúde dos servidores. Um ano para a realização dos exames é feito de forma separada. O exame periódico, exatamente, é funcional, tá certo? O seu atendimento, se você quero fazer um exame aqui com um cardiologista, pela rede você vai ter. Para dar uma sequência. E a gente também precisa lembrar que tem pessoas pelo YouTube e não estão ouvindo direito. Eu sei que já foi falado sobre a questão da consignação e do boleto, mas eu gostaria de uma explicação por parte da Unimed. Hoje tem todos, tanto do plano familiar como dependentes, consignados. Essa opção será dada, está ainda no plano, que seria um ingresso de um novo, né? Certo. Dentro do plano familiar, como seria feito? Então, vamos lá. Via de regra, o titular, né, que é o servidor, para a GEAP, desconta do contra-cheque de vocês. O grupo familiar, que são aqueles membros que vocês não tinham na Unimed e vão poder ter, esses, via de regra, são boleto. Então, é um boleto separado, em nome daquela pessoa. Se ela não pagar, vai ser cobrado dela, não vai, por exemplo, sujar o seu nome, né, te negativar. Então, Minha pergunta. Sim. No início foi dito o seguinte, se ele não é dependente, porque já tem acima da idade... Você vai ter que formalizar essa opção. A regra inicial é que seria no boleto, mas você vai pedir para incluir em folha e vai ser incluído. Tá bom, tu quer fazer mais... Só continuar a pergunta. Deixa eu fazer essa diferenciação dos que já estão no plano hoje, vão migrar todos para a consignação, podendo ficar... Exato. Se ele for dependente, vai plano direto para o familiar. desconto em folha. Se ele for o grupo familiar, e você não se manifestar pelo desconto em folha, ele vai para o boleto. A regra inicial é junto aqui ao órgão, tá? Só um exemplo. Você queira colocar um irmão. Ele não é dependente, ele é do grupo familiar. Volta no slide do grupo familiar. E aí, você vota dele, entendeu? É como se fosse uma tabela especial, utilizando a economia de escala obtida pelo TCE, para que seja descontado em folha, não dá, não é possível, ele tem que ir para o boleto, porque a gente não tem como gerenciar os que são agregados, a gente só gerencia aqueles que são dependentes.
Ok, você quer incluir sogra? Boleto. Boleto. Ela é grupo... Como é que está hoje, Jaime? Volta, Bora lá. Dudu, volta mais um, pendente. Mas agora, Francisco, até falando um pouquinho da gestão da GEAP. Se o TCE quiser descontar em folha para nós, GEAP, não tem nenhum problema. Tudo bem, aí já é uma opção. Então, a gente pode estudar isso aí, né, Jaime, para incluir, porque não... Seria para quem fosse fazer o boleto, ou hoje a cultura é que continue em folha de pagamento, porque os agregados, eles estão. Eu, por exemplo, tenho 2 sobrinhos que porventura queira ter margem, e no futuro, se ele quiser, Não tem problema. Não tem problema, a gente continua. É porque assim, entendeu? Mas aí fica opcional do servidor. Se você quiser colocar todos os dependentes e todos os grupos, no grupo familiar, vai todo mundo para o desconto em folha. Tá? Isso, pois é, foi o que eu falei inicialmente. Vai todo mundo migrar. Hoje, como está hoje, vai todo mundo migrar. Aí tem que se manifestar. Aqui no tribunal. Isso. Exatamente. Mas no caso... Isso. A gente pode ajustar esse convênio? Sim. Porque o que a gente tem de experiência também, a gente sabe que quando pagar o plano para ele, então não é melhor que seja um boleto e ele seja o responsável? Um exemplo. Então, a gente sabe que acontece, né? Então, assim, a via de regra, como eu citei, vai ter o desconto em folha. Tá, gente, espera aí rapidinho. Queria só concluir essa adesão do novo ao grupo familiar, ela é feita direta com a GEAP ou é feita por intermédio do tribunal? Ela vai passar pelos dois. A GEAP vai auxiliar em todo o processo, preenchimento, documento, mas o tribunal tem que autorizar. Então, tem que passar pelo tribunal. Vai tudo certinho para o Francisco só autorizar. A última, Perfeito. dessa questão, que ainda tem outras depois, mas Perfeito. na outra oportunidade. Você fala... Sim. Só muda que você, servidor, recebe o auxílio por O parte do patrocínio órgão. que você fala é o patrocínio do tribunal. Isso. Ok. Perfeito? Eu quero saber sobre os custos. Porque, por exemplo, a gente viu a tabela, que seria mesmo o esquema que a gente trabalha agora de mensalidade, que de algum serviço que a gente precise, que vai ser utilizado a coparticipação, que a gente vai ter que pagar algum tratamento? Nenhum plano. Nenhum momento. Toda a cobertura pelo plano é somente a mensalidade que vocês vão paguem e denunciem para a GEAP e para a nossa ouvidoria, tá bom? Porque vocês não têm que pagar nada para prestador. Perfeito? A questão do reembolso, né? Eu já tive... Se eu estiver fora do Estado e eu pagar por falta de questão do tempo, tudinho, basta essa ligação e ele tem que ser, o médico tem que ser da rede GEAP, é isso? Obrigatoriamente? Via de regra, sim. Urgência e emergência, a própria RN 259, né, que é a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela já estipula que o atendimento de urgência e emergência, tá? Mas um atendimento ambulatorial, uma consulta, um atendimento que não seja de urgência, ele vai direcionar para um prestador da nossa rede. Como a gente tem atendimento em todo o Brasil... Para uma autorização de vocês, por uma cirurgia, por exemplo, né? E a questão também do custo do material, como é que é isso? Tá, realmente, como eu citei, custo de material, vocês não vão ter nenhum dispêndio. E o tempo de autorização, porque eu já tive problema com esse tempo também. Perfeito. Autorizar para a GEAP tem um sistema próprio, eles já sabem, não tem nenhuma dificuldade, eles vão fazer essa solicitação. A autorização, ela cumpre os prazos da ANS. A gente não costuma chegar no prazo limite da ANS, tudo mesmo. Eventualmente, pode demorar até, no máximo, esse prazo estipulado pela ANS, tá bom? Não sei se foi claro. E vocês, por exemplo, o material, o médico quer... Essa vai ser entre a GEAP e o prestador, isso não vai afetar o beneficiário. Mas, via de regra, a gente já tem os nossos fornecedores e a gente vai ver a pertinência. Se o que o médico está pedindo é pertinente para aquele caso, vai ser autorizado. Se os nossos auditores entenderem que não é pertinente, vai ser utilizado o material disponibilizado pela GEAP. Tá, outra pergunta com relação a
quer ser A triagem enfermeiro, é como feita por um enfermeiro, só aquela triagem, aquela conversa inicial para entender o que está acontecendo, e aí ele vai direcionar na própria chamada para um dos médicos que vai fazer a consulta. Essa triagem, então, é o seguinte, eu não posso marcar uma consulta Pode. Na por verdade, telemedicina. na verdade, eu estou falando de um atendimento de emergência, que tem a triagem. Ah, tá. Mas a consulta você pode marcar direto com o especialista. Marco direto com o especialista. Isso. Aham. Como é a cobertura de vocês com relação tem psicólogos Sim, psicólogos, Tem. psiquiátricos. Sim. e tem quantidades? Eu não tenho de Psiquiatra também. Aham. Mas tem quantidade, por exemplo, psicólogo tantas sessões, ou não? A própria ANS estipula um limite de sessões. Por Eu favor. anotei. Não, eu acho que já. Pois é, já ia falar. Daniel, o nome dele é? Daniel, eu tenho um filho especial, diagnosticado recentemente com autismo, e eu tive uma dificuldade muito grande com a Unimed. Não gosto nem de falar que eu... Bom, enfim, eu tive que ir para a CACIR para conseguir ter o atendimento dele. E não foi fácil, não está sendo fácil até hoje. Existe alguma coisa que vocês possam fazer para ajudar? Certo, até... Vai ter algum obstáculo? Porque a Unimed colocou muito obstáculo para o meu filho. Eu entendo. Desculpa, qual que é o seu nome? Cristina. A minha irmã recentemente teve um filho, está com Down, ele está com 4 meses, então eu estou bem por dentro disso, porque ele veio para a GEAP para buscar esse atendimento também. Vendo você se emocionar, até eu me emociono aqui, lembrando da situação. Tem 9 meses que eu não consigo uma terapia ocupacional. Meu filho precisa. Uhum. Não, a gente sabe. Eu, por ter essa situação, eu estou bem inteirado, tá, dessa parte. Existe, sim. Enfim, como eu disse, eu passo por essa situação em casa também, então eu sei que realmente funciona muito bem nesse sentido, graças a Deus. Tá bom? Existe uma possibilidade de, se eu não continuar, enquanto ele está na plasticidade neural, né? Sim. Que agora é a fase dele conseguir evoluir mais. Então, se eu for para essa outra cidade... Tratamento fora de domicílio, inclusive a locomoção, a alimentação é custeado pela GEAP. Então, tem sim. Se não tiver um prestador aqui, a gente vai com nada. Jaime tem bastante perguntas, né, para fazer. E tem o pessoal que no YouTube também que tem algumas perguntas, mas Na verdade, nós somos da área que trata. Ela é a chefe do setor. Em resumo, já ações. A gente agora está naquela fase só de esclarecer como vai ocorrer essa mudança de um plano, de um dia para outro, muda de plano. Sim. Nós temos colegas aqui que têm tratamentos contínuos, o pai da colega tem um tratamento contínuo, vence um contrato e dia 1º inicia outro. E as coisas não iniciam de um dia para o outro simplesmente. Sim. Elas têm um processo de mudança. Eu só gostaria de aproveitar aos colegas, aqui os que estão assistindo pelo YouTube, que para que nós possamos fornecer à GEAP as informações necessárias para migrar, nós sejam céleres, que os colegas apresentem o mais rapidamente possível essas informações para que nós possamos tratá-las e depois para o outro se dê de forma rápida e sem percalço, sem nenhum tipo de empecilho. Então, os colegas que sejam bastante colaborativos em relação a eles, titulares, e seus eventuais dependentes. Inclusive, gente, só rapidinho, só em cima, vamos poder agilizar esse tratamento. Se for possível transferir para a nossa rede credenciada, a gente vai fazer essa transferência para continuar. E se tiver algum prejuízo em transferir, então a gente vai continuar da forma que está, até que haja a possibilidade de transferir para a nossa rede. Tá certo? Só concluído, que a Ivonete lembrou agora, todos que necessitarem apresentar atualização de informação, utilize o processo do plano de saúde. Ele é um processo individual, cada servidor tem um para ele, titular e seus dependentes. E já comecem a fazer isso, não esperem a gente mandar um comunicado. Quem, eventualmente, não tem ainda um processo, porque não aderiu, mas estará disponível para aderir em até 30 dias, que já peça para a unidade abrir um processo e disponibilize para vocês
para que vocês comecem a entregar essas informações de forma antecipada. Fala do Jaime, só para eu entender quais são essas informações que precisam ser atualizadas, porque a gente falou várias vezes. CPF, identidade, ou SNH, endereço, mas vocês podem utilizar essas informações, que são aquelas que estão no requerimento, que hoje é obrigatório enviar para adesão. Certamente que o GEAP deve utilizar das mesmas informações. Então, apresentem o quanto antes esses documentos do titular e dependente, se eventualmente necessitar atualizar alguma coisa. Mas como é que nós vamos saber se eventualmente? Eu tenho meus dados todos atualizados lá. Na minha concepção está. Pois é. Mas O dependente, muitas vezes, ele casa, muda de nome. Nós temos casos. E aí, ou muda de endereço, as pessoas mudam de nome, mandar para o GEAP, por exemplo, estas informações, aí elas estão desatualizadas. E a gente só pode enviar o que nós dispomos de informação. Então, é em razão disso que a gente está pedindo que todos atualizem suas informações para que essas informações sejam entregues a mais corretamente possível, aliás, a correta. Sim, o André já falou, Daniel, perdão, o nome do dependente pode ser credenciado sem cumprimento de carência. Só complementando, gente, apesar dessa migração, a Eduarda vai estar aqui até o final do dia atendendo vocês, e a gente vai ter equipe aqui ao longo dos dias também para fazer. Então, vocês vão preencher esse termo da GEAP, esse termo de adesão, com essas informações, tá? Em autorização. Só mais um. Só aproveitar aqui a ocasião para o André, Adriana e Catarina. Então, se eventualmente os colegas tiverem alguma dúvida, e se GEAP também quiser ter acesso a alguma informação, são com elas aqui, ó. Vocês podem ficar à vontade. Vocês já as conhecem e nós devemos estreitar esse relacionamento exatamente porque teremos para frente um contato maior, né? Eu tenho só uma perguntinha aqui. Muitas vezes a gente chega num consultório para marcar um exame, uma ultrassonografia ou uma consulta médica, e a atendente diz, eu não tenho mais vaga para esse mês. A Unimed funciona assim. Então, eu quero saber como que funciona, vai funcionar. Nunca vai acontecer, a gente trabalha para que não aconteça. Mas como a nossa rede aqui em Roraima, né, a rede que existe em Roraima é enxuta, eventualmente pode acontecer da gente não ter essa 0800. O nosso 0800 vai procurar um prestador que possa te atender dentro do prazo, e se ele não encontrar, vai autorizar o reembolso. Tá certo? Daniel, se não tiver o serviço. Exato, isso. Exato. Vai ser para um prestador que a gente conseguir realmente. Ele pode ser credenciado ou não. Aí vai ser uma negociação direta entre a GEAP e o prestador. Sim. Existe um particular. Uhum. Se aí ele está dizendo que não tem mais vaga para amanhã, depois, esse critério, vocês ficam sabendo, como credenciado, é uma coisa de vocês ou é a clínica que gerencia? É a clínica que gerencia. Se a gente souber... É isso. Realmente contra o que a ANS estipula. A gente sabe que isso acontece, mas enquanto a gente não pode provar isso, a gente não pode tomar nenhuma medida contra aquele prestador. Isso é ruim para a gente. Gente, isso é ruim para a gente também, porque apesar de trabalhar na GEAP, eu utilizo o plano. E do Daniel, isso que a Ivonete falou e que a Rita viveu, a gente vai... como a gente está fazendo um convênio conjunto com o comitê de fiscalização do plano, né? Vamos ter aí 2 representantes de cada órgão e aí a gente vai ter isso, exatamente. Então, assim, já aproveitando aqui, hoje a gente tem conhecimento de poucos casos, que é para a gente
poder interceder lá na Unimed, aplicar eventual multa, dar uma advertência ou cobrar um atendimento mais efetivo. Só um adendo também, Francisco, uma reclamação, porque a gente também toma atitudes com aquele prestador para que isso não ocorra. É do nosso interesse que isso não ocorra também. Então, nós pedimos para ele nos dar o comprovante, que foi, passou no prazo da ANS, e até hoje a gente não teve. Porque eu sou fiscal do contrato, a Adriana é a substituta, então, para que a gente acione as regras contratuais, para que a gente peça, puna, adquira, qualquer coisa, a gente precisa provar que exatamente. o que eu estou falando é verdade. Exatamente. Agora, com relação, como eu falei, a gente está unindo forças aí esses 3 órgãos, são o plano, já que a gente vai começar agora do zero, né? Porque é uma mudança, né? A gente está o quê? 20 anos aí com a Unimed, né? Então a gente vai começar realmente ali em cima, já também precisa desse nosso feedback aí, nós vamos precisar da participação de vocês com relação a esses atendimentos, precisa ter esse contato, né? Com o fiscal, com a direção, tá? Que se aproximem da gente ali, relatem, procurem, sempre com esse critério de ter uma prova que forem necessárias, tá? Francisco e Daniel, rapidinho, só para eu fechar o YouTube, porque o pessoal aqui está direto. A trans lá, que já deu mais de 400 pessoas ali, não, 400 não, acesso, né? Entrando e saindo. Eles estão com muitas dúvidas, porque aqui vocês estão conseguindo tirar suas de uma forma de mandar via e-mail ou mandar pelo Spark que a gente tem no WhatsApp. A gente ainda está no YouTube? Ainda está? Estamos. Bota no slide do atendimento, por favor, Eduarda. A apresentação... Mas o slide não está aparecendo por conta da distância. Então, realmente, slides, eles não viram realmente as coisas. Só mais uma coisa. Só para confirmar, você falou sobre o hospital, que eles perguntaram aqui. De emergência, Lotires. Isso? Isso, aham. E futuramente o Hospital Unimed, não é isso? Não, Unimed não. O Hospital Villeroy, né? Isso, tá bom, então. Na verdade, a gente até tenta negociar há algum tempo já com a Unimed. Tomara que dê certo, eles também vão atender Tomara que não, que fique no nosso... A gente tem trauma de Unimed. Só um minuto. Então, assim, ó, só para resumir o que a gente viu aqui hoje, então, assim, 2 planos. O primeiro plano, já referência à vida, que a gente vai migrar, que é o que vai atender hoje toda a rede que atende a Unimed, vai nos atender. Tá? No segundo momento, a gente vai migrar para o outro plano, que é um pouco melhor, para o serviço um pouco mais caro, principalmente para a última faixa, né? A gente tem um incremento ali. Tá? Mas a cobertura é a mesma hoje, nacional, apartamento. Então, assim, com relação aos profissionais que são credenciados à GEAP, né? Porque, assim, a gente já teve na Unimed. A outra opção, agora que surgiu, foi a GEAP. Então, assim, a gente está há 20 anos com a Unimed porque a gente realmente não tinha opção. Alguns servidores talvez aí tenham até contratado outros planos particulares, aí, tipo a Bradesco Seguros, ou a Mil, ou a Cassi, que a gente está evoluindo nesse sentido, né? Porque o pior, em tese, a gente já tem, que é a Unimed, né? Então, acho que qualquer coisa melhor, né, já está aí. Foi bem crítico esses 2 últimos anos de atendimento, até mesmo a gente que faz a fiscalização, para resolver meio, né, que eu tive que me impor, quanto em reunião virtual, né, e é uma situação assim que eles acham que só existem eles, então vão ser a tempo, a gente quer fazer essa transição para outro plano com segurança, com conforto, com o atendimento, né, pensando sempre no melhor para a gente aqui, para nossos servidores e nossos dependentes, porque... Exatamente, tá? Isso, a cobertura do plano a partir do dia 1º de janeiro, a gente vira a chave ali. Como? Qual a pergunta? Então, eu falei, na verdade, vocês precisam nos informar para um prestador nosso. Exatamente. Mesmo caso do tratamento contínuo, sim, exatamente. Se a gente tiver um prestador que possa atender um seguro saúde, né, que tem uma franquia, para uma operadora de plano de saúde como é a GEAP. Tem diferença. Pode. Eu queria só...
você sabe, que tem toda aquela questão, tem umas peculiaridades, né, as características deles. E o que acontece? A psicóloga disse que não faz mais parte da GEAP. Vocês, a família, pode chegar e pagar e vocês reembolsam ou não? Como é esse procedimento? Já que ela não faz mais parte, fazia anteriormente, e no decorrer do tratamento isso ocorreu. Olha, eu posso te responder como GEAP. Via de regra, o que vai ser feito é procurar um outro prestador que faça o mesmo serviço, o mesmo atendimento. Então é justiça mesmo, né? Eu posso responder como GEAP, justamente esse ponto. Então, nesse caso... Possível, sim. Claro, é bem possível. Não, ela era da GEAP. Ele estava fazendo, vinha seguindo o tratamento. A hipótese é essa. Ele vinha seguindo o tratamento com uma psicóloga, uma terapeuta da GEAP. E ela, por algum motivo, se desligou da GEAP. Só que ele, como autista, tem certas características que precisam ser seguidas, né? Precisam ser cumpridas. E eu acho que nada mais do que um plano de saúde para entender isso, né? Para compreender isso. E aí você vai ter que... Nós chamamos, através da ouvidoria, que analisa esses casos pontuais. Eventualmente não. Nessas situações que você está colocando, costumo te garantir que vai acontecer. O que eu posso falar da regra, a regra é, se aquele prestador não faz parte, a GEAP vai disponibilizar um outro prestador. Aí a gente tem essa ouvidoria que faz essa negociação para casos específicos. Tá certo? Acho que, não sei se eu fui claro. Nessa crise da Unimed, ele também se descredenciou. Só que esse médico que atende não tem nenhum hematologista credenciado. Eles fazem um serviço de marcar, aí eles pagam um médico, fazem hoje no último prazo da ANS, que é 14. Sábado agora meu filho esteve muito mal, eu paguei a consulta com esse médico. Se eu for pedir o reembolso hoje da Unimed, uma vez já foi me negado. Eles vão dizer, você tinha que ter procurado a gente para marcar a consulta. Aí eu até brinquei com a Patrícia, que é a preposto hoje da Unimed. Eu falei, mas é o mesmo médico. Se eu for lá hoje, você vai marcar a consulta com o doutor Mauro. Eu só paguei porque foi uma coisa mais emergência. Aí, depois de eu brigar e dar uma carteirada, que eu não sou a fiscal do contrato, ela me reembolsou. Mas me negaram. Sendo que, se eu for lá na Unimed marcar consulta com o hematologista, é o mesmo médico. Só que, como eu paguei antecipada antes, ela não queria nem me reembolsar. Qual é o tratamento que vocês dão numa situação como essa? Vocês não têm credenciado, sábado de manhã, eu não tinha como procurar a Unimed, eu fui lá, paguei R$350 da consulta. Vou pedir o reembolso da Unimed, não sei se vai ser me negado de novo. Como funciona uma situação como essa? Tá certo, vamos lá. Consultas que não forem de urgência e emergência, é essa situação, tem que ligar. Nesse caso, você poderia entrar em contato com o nosso 0800, porque ele é 24 horas, e fazer essa busca do atendedor, que aquela é a pessoa que atende rotineiramente e que foi um caso de urgência e emergência. Acho que foi claro. O ideal é que ligue para o 0800. Exato. Até para registrar esse atendimento. O ideal é que entre em contato. É 24 horas, o atendimento é bem simples, bem fácil. Tá bom? Deixa eu só voltar à questão do ingresso. Talvez seja uma situação que outros colegas também tenham. Nós temos o plano, além do tribunal, possivelmente vai acontecer. Eu vou levar da Unimed, que está pela associação, para a GEAP. A regra é a mesma? O procedimento será o mesmo? Ou haverá alguma diferença entre um procedimento e outro? Carência, dentro dos 30 primeiros dias? Eu vou deixar o Francisco responder essa parte, se essa transição, se ela vai ser automática, eu realmente não sei essa parte, porque é do órgão. Tá. Ela funciona como se fosse um ingresso de grupo familiar. Né? Por exemplo, se hoje... no caso é dependente, né? É a sogra, então é grupo familiar. Então, imaginemos que ela não tivesse plano de saúde hoje. O ingresso é o mesmo. Então, assim, essa mudança para a GEAP, não importa de onde ela vem. Só entendendo esse processo, dentro dos 30 dias iniciais, isenção total de carência, após os 30 dias, vocês ainda podem fazer portabilidade. Trazer a carência que vocês já fizeram no plano de vocês, trazer para a GEAP. Então, vocês podem fazer um processo de portabilidade. Caso... Nada. A própria ANS não autoriza, não é GEAP.
Então, nesse caso, o ideal é que faça adesão dentro dos 30 dias para não ter carência. Não, ó, deixa eu explicar. Essa questão de compatibilidade de planos é portabilidade. Você quer fazer... Vou dar um exemplo. Quer fazer a portabilidade de um plano Unimed local. Um nível de plano, sem carência, é só a portabilidade. No nosso caso aqui agora, dentro dos 30 dias, sem carência. Todos que forem inclusos e que já passou dos 30 dias, quem está no outro plano, está na Unimed local, se for passar para a GEAP, depois dos 30 dias, aí vai ter que cumprir carência. Tá? Unimed e contratou o plano particular. E aí agora você quer fazer a portabilidade para a GEAP? Pode. Pode fazer. Pode sim. fazer. O mesmo plano ali, ó, mesmo nível de plano. Só deixar claro que essa regra de compatibilidade não é da GEAP, não é da Unimed, é uma regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso. Inclusive, quem gera esse relatório dizendo para a operadora se o plano é compatível ou não é a ANS. É a portabilidade no site da ANS. Como é que vai funcionar? A gente, depois dessa reunião aqui, a gente vai fazer alguns alinhamentos ainda com a GEAP. A gente vai preparar o termo de convênio para assinatura e, a partir da assinatura do termo de convênio, eles vão disponibilizar os formulários que a gente vai ter que disponibilizar para os servidores. Isso antes de 31 de dezembro? A gente já vai dia 31 de dezembro. Tá, aí vamos lá. Se alguém necessitar de um atendimento de primeira, não tem carteirinha, não tem... Não precisa pegar a carteirinha virtual e utilizar. Não, a gente vai... Não, a gente vai tomar esse cuidado. Vocês vão receber um e-mail de imediato dizendo que a adesão foi concluída. Nessa oportunidade, você verifica lá, meu endereço mudou, meu telefone mudou, já vou dar as informações minhas atualizadas e da minha sogra. Isso é importantíssimo. Meus dados estão atualizados. Não, mas aí você verifica que seus dados estão desatualizados, opa, eu vou atualizar aqui. Aí você vai lá e se atualiza, tá bom? O pessoal do que o corporativo. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora, nesses próximos 10 dias, a gente vai tratar isso, assinatura, disponibilização de formulários para a gente colher todas as informações e aí 15 dias para fazer o operacional interno ali dela e fazer todos os cadastros aí. A gente vai também verificar esse envio de e-mails aí para que todos... Até dia 2 de ruim ali, já tem ali a JAP para nos atender, tá bom? Tá. Deixa só eu concluir assim. A JAP vai disponibilizar para a gente uma cartilha com as informações básicas de cada plano, tá? Com preferência ao JAP referência à vida. Estou reforçando que a gente vai migrar para esse. Vai para lá com relação aos servidores, tá? Então, assim, é um segundo momento. Por que eu estou dizendo um segundo momento? Porque a gente ainda tem que ver essa questão do plano prêmio da GEAP por um pequeno aumento ali na nossa cota de 20%, que inclui o odontológico, tá? Mas, assim, o odontológico é pelas regras da ANS. Esse rol de atendimento odontológico também vai vir nessa cartilha. Então, o que eles vão fazer? Eles vão mandar 2 cartilhas. Plano GEAP... No nosso site, tá? Tem no site. Então, já dá para visualizar no site. Isso. Aí, a gente vai disponibilizar também a tabela, tá? Para os servidores, com a cota patronal e a cota do TCE, para a gente ter ideia ali de quanto é que vai aumentar ali a nossa mensalidade. Tá? E também para aquelas pessoas que têm dependente, de ajustar as informações, por exemplo, sua sogra, você vai querer que seja descontado na sua folha ou você quer que ela pague boleto? Então, essa situação a gente vai alinhar ali com o RH, tá bom? E a gente vai informar vocês. Então, assim, creio que até o final da semana a gente já tem essa cartilha e já tem essas informações, principalmente desse rito, que apesar de simples, eu acho que é importante que a gente tenha nessa cartilha de migração, tá bom? Qualquer dúvida, pode ligar para a gente na DGAF, né? Pode tentar contato comigo aí na DGAF, que eu conheço algumas coisas, eu posso esclarecer para vocês. Vai ser disponibilizado. Bota o WhatsApp, por favor, Eduardo. Vai ser disponibilizado. Hoje, a gente fica só até 13h30. Então, até as 13h30. Então, até as 13h30. Quem quiser tirar dúvidas, tá, sobre isso daí. Então, é isso. A princípio, vamos torcer para que essa transição ocorra da melhor forma. É uma preocupação da administração do Conselho de Dantas que isso seja resolvido, essa questão do nosso atendimento plano de saúde, né? Porque a gente tem um valor, né, que a gente manuseia para essa... Uma pergunta ainda? Gente, eu sei que ainda vão ter muitas dúvidas, né? A gente vai finalizar a apresentação, mas o WhatsApp, DDD 61 999881145, um consultor que vai ser ou o Eduardo, ou a Ana, ou o Bruno, vão tirar as dúvidas de vocês pelo WhatsApp também, tá certo?
eu quero registrar. Às vezes os colegas acham que a gente tem decorado as resoluções da ANS, querem fazer do nosso unidade um call center. Então, assim, a gente quer só pontuar para os colegas que isso aí também é uma coisa que está chegando para a gente nova. Então, assim, vamos buscar as nossas dúvidas direto com a operadora e direto na ANS. É claro que nós estamos aqui à disposição de vocês para dar aquele suporte que eles... suportes do contrato, né? Aquelas coisas, depois que tiver o convênio assinado, o contrato, a gente vai estar dando esse suporte para vocês na nossa fiscalização. Mas, pontualmente, sobre o atendimento, sobre como funcionam as regras, a gente tem um conhecimento um pouquinho maior que vocês, que lidam no dia a dia, né? Mas nós temos que procurar a GEAP, que é quem vai poder nos ajudar a solucionar as maiores dúvidas de vocês, tá bom? Eu agradeço muito, porque a gente tem outras demandas na nossa unidade e a gente fica ali e a gente quer estar ajudando todo mundo, mas nem sempre a gente tem respostas e soluções. Era só isso que eu queria expor, para que a gente, junto com a GEAP, vai estar aí nessa batalha de estar atendendo todo mundo bem. É isso, gente. A gente atende pelo... Então, só mandar a mensagem e aguardar que a gente vai responder. Não se preocupem. Tá certo? Então é isso. A gente agradece a participação daqueles que vieram aqui, aqueles que também estão aí pelo YouTube. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Eu creio que com certeza vai dar. Gente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá jóia. Gente, a Eduarda vai ficar na mesa ali atrás, tá? Quem quiser tirar dúvida com ela. Vamos. Deixa eu só tirar o computador aqui. Essa apresentação vai ficar disponível para a gente? Porque o pessoal está pedindo. Aqui fala, essa aqui fala das informações básicas. Tem a tela. Eu mando para o Francisco. Eu disponibilizo para ele. Tá, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ter uma reunião agora lá na NPE, com eles, da NPE. E aí amanhã eu chamo vocês, a gente faz um briefing que a gente tem que publicar. Eu digo que a gente vai ter que fazer um informativo. A questão da migração, o momento da migração, como vai ser a migração, a gente vai fazer tudo bonitinho. A gente vai ter que criar um roteiro para que você acompanhe aquele roteiro. É simples, mas assim, tem um cronograma, né? Isso. Pode, não, isso que eu estou falando. E aí depois o WhatsApp falando para vocês, é só ajuda de vocês nessa divulgação. Que a gente vai divulgar os planos, os valores, a participação do TCE, a participação do servidor, essa segunda opção de plano que a gente vai também oferecer, tá bom? Pelo que eu vejo, o pessoal quer saber desses valores. Isso, mas a matéria que a gente falou aqui, eu acho que o mais da carência, pode falar da carência, né? E vai publicar os valores. A gente vai fazer, a gente vai montar, tá bom.